e aquela mensagem que a gente viu antes. Televisão desligada ao tentar aumentar o canal. Então, isso aqui vai acontecer quando você rodar esse programa aqui. Tá? Então, só para recapturar, você cria a sua exceção herdando de exception. Criou a classe. Onde ocorre esse problema? O que você faz? No método que vai gerar esse problema, você escreve throws e o nome da sua exceção. No momento do erro, você levanta a exceção, criando um objeto dessa classe. E quando for usar o método que pode gerar exceção, você escreve ele dentro de um try catch. Cláusula finally. A cláusula finally é colocada junto do try catch e ela sempre vai ser executada. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, depois do catch a gente tem o finally. Então, esse código sempre será executado. Então, se deu certo essa execução, ou se deu errado, de todo jeito, esse código vai ser executado. Se por acaso ocorrer uma exceção aqui, e aqui dentro eu não tratar alguma exceção, o que vai acontecer? Esse código é executado porque ocorreu a exceção, mas não tem um catch para ela. E aí, esse código aqui não vai ser executado. Por quê? Porque o mês vai ser encerrado prematuramente. No finally, normalmente a gente usa para desalocar coisas que a gente pegou do sistema. Por exemplo, abrir um arquivo. Quando encerrar, independente se no meio do arquivo eu conseguir gravar ou não, eu vou querer fechar esse arquivo. Então, para fechar o arquivo, muitas vezes você coloca no final. Então, sempre que você pegou um recurso do sistema, para liberar esse recurso, o usual é colocar na cláusula final. Pacotes em Java servem para agrupar classes e interfaces que estão interrelacionadas. Então, a gente tem várias classes dentro de um pacote. Vai facilitar a organização do sistema de arquivo, porque cada pacote é uma pasta lá do sistema de arquivo. E aí, quando você tem classes de pacotes diferentes, você consegue proteger informações de uma classe não poder acessar atributos ou métodos de outra classe. Como é que a gente cria um novo pacote lá no NetBeans? Você vem aqui em pacote de código-fonte, botão direito, novo, clica aqui em pacote e escreve o nome do pacote. Tá? Esse exemplo aqui, eu tenho dois pacotes criados, o gráfico, utilizando pacotes. Dentro de gráfico eu tenho classes interrelacionadas, círculo, figura geométrica, retângulo, triângulo. E aqui, utilizando pacotes, eu tenho a minha classe main, que vai acessar essas informações que estão aqui, de círculo, de figura geométrica, de retângulo, etc. Como a gente estava falando, isso aqui, pacotes, no sistema de arquivos, são pastas. Olha, dentro do nosso projeto eu tenho a pasta src, que é os códigos-fontes, tem a pasta gráfico, que vai estar num pacote, e utilizando pacotes, que é o outro pacote. Então, cada pacote do nosso projeto realmente representa uma pasta no sistema de arquivos. Quando você tem uma classe de um pacote querendo usar classes de outro pacote, a gente precisa usar o import. Pronto, esse exemplo a gente está criando a classe estrela especial que está dentro do pacote utilizando pacotes. Tá? A primeira linha do arquivo tem que ser o comando dizendo em que pacote a sua classe pertence. Ela estende figura geométrica. Só que figura geométrica não está no pacote utilizando pacotes, está no pacote gráfico. Por isso a gente tem que importar a classe figura geométrica que está no pacote gráfico. Então aqui está o nome completo dela, gráfico.figura geométrica.
Se por acaso você não quisesse importar a classe, você podia usar o nome completo dela direto aqui. Classe estrela especial, estende gráfico ponto figura geométrica. Aqui você escreve o resto do seu código. Agora, toda vez que você quiser usar figura geométrica, você tem que colocar o nome completo dela. Nesse exemplo aqui, para usar figura geométrica, eu não preciso escrever o nome completo, porque a gente fez a importação. Quando a gente tem pacotes, a gente precisa usar e entender melhor aquele conceito de modificadores de visibilidade. Para que servem esses public, protected, padrão e private? Eles servem para proteger o acesso a atributos, métodos, construtores e classes. Tá? Então, isso aqui só faz sentido, né, esses dois principalmente, com o conceito de pacotes. Vamos ver aqui dois pacotes, pacote 1 e pacote 2. A gente tem 4 classes aqui. Nesse exemplo, eu tenho uma classe 1 que tem 4 atributos. O primeiro atributo, A1, ele foi declarado como public. O segundo foi declarado como protected. O terceiro é o padrão, quer dizer, quando a gente não escreve nenhum modificador de visibilidade. E o A4, ele é private. Então, isso significa o quê? O atributo A1 pode ser acessado por todo mundo. Então, a classe 2, 3 e 4 podem acessar o atributo A1, porque ele é público. O atributo A2, ele é protegido, protected. Isso significa que dentro do mesmo pacote pode ser acessado ou por todas as subclasses. Então, nesse exemplo, a classe 2 está no mesmo pacote. Então, a classe 2 consegue acessar o A2. A classe 3 herda da classe 1. Então, a classe 3 também pode acessar o atributo A2. Já a classe 4, por estar num pacote diferente e não herdar da classe 1, ela não vai ter acesso ao atributo A2. O atributo A3 é o padrão, significa o seguinte, só pode ser usado dentro do mesmo pacote. Então, nesse exemplo, só a classe 2 pode usar. A classe 3 não pode, apesar dela herdar, ela não vai ter acesso direto ao atributo A3. E a classe 4 também não vai poder utilizar A3. A classe 1, que tem o atributo A4, é a única que vai poder acessar A4. Porque como é privado, só ela tem acesso, nem a classe 2. Tá? Então, ninguém pode acessar uma coisa privada, só a própria classe, no caso private. O padrão aumenta um pouco essa restrição. Todo mundo está dentro do mesmo pacote e pode acessar. Então, o A3 pode ser acessado também pela classe 2. Aumentar ainda um pouco mais. Tudo dentro do mesmo pacote e mais as subclasses. É o caso do protegido. Então, A2 é todo mundo dentro do mesmo pacote e as subclasses. E A1, aí é um modificador que todo mundo pode utilizar, independente se está no mesmo pacote ou não. Arquitetura em camadas. Tá? Quando você começa a criar um código e ele vai crescendo, às vezes fica muito difícil da manutenção desse código. Por isso que é importante você organizar o seu código de uma forma bem estruturada. Uma das formas de fazer isso é utilizando a arquitetura em camadas. Tá? Por que isso? Como é que funciona as camadas? Quando você implementa o sistema, tem vários aspectos. Por exemplo, eu tenho acesso a dados. Então, se eu tiver arquivo, vetores, banco de dados, isso tudo é acesso a dados. Eu tenho a camada de negócio, onde tem todas as regras de negócio da minha aplicação. A camada de comunicação, que às vezes você está com uma aplicação numa máquina e a outra pessoa está na internet, por exemplo, do outro lado do mundo, acessando a sua aplicação. Então tem uma camada de comunicação aí no meio da sua aplicação e o usuário. E a camada de interface com o usuário, que é justamente toda a interação com o usuário é feita por esse código. Então, no seu sistema, precisa desses 4 tipos de códigos diferentes. Ou, se estiver sendo usado só uma máquina, essa camada de comunicação não vai existir e a gente vai continuar tendo dados, negócio e interface com o usuário. Então, aqui está um exemplo da arquitetura em camadas.
a gente tem as 4 camadas. Essa setinha que vocês estão vendo aí é a interface com o usuário utiliza os serviços da camada de comunicação. A camada de comunicação utiliza os serviços da camada de negócio, a camada de negócio utiliza os serviços da camada de dados. Então, o conceito que você tem que ter é que uma camada oferece serviços para a camada de cima. Se na sua aplicação não vai ter a parte de comunicação, você só tem uma com 3 camadas, certo? Essa camada aqui desaparece. Essa arquitetura em camadas, vocês podem ter um exemplo de todo o código funcionando de um sistema bancário. Que exemplo é esse? Eu tenho um banco que só tem uma agência, aí a pessoa pode cadastrar clientes, cadastrar contas, um cliente pode ter várias contas, e vai ter uma aplicaçãozinha lá, onde a pessoa pode depositar, sacar, transferir dinheiro. E aí vocês têm esse link, vocês podem baixar esse código que está no NetBeans. Essa aqui é o esquema geral. A gente tem as 3 camadas, 1, 2, 3 camadas. Camada de User Interface, de interface com o usuário. Camada de negócio, onde tem as regras da nossa aplicação. E a camada de dados, onde eu vou armazenar todos os dados que a gente vai usar nessa aplicação. Então vamos entender aqui. Os dados estão sendo armazenados em arrays. E a gente chama isso de repositório. Tá? Então, repositório de clientes array, repositório de contas array. Eu tenho uma interface. Para que serve essa interface? Para abstrair as implementações aqui de baixo. Eu posso depois fazer uma outra ligação aqui com o repositório clientes arquivos. Tá? E a classe de negócio vai continuar acessando a camada de dados da mesma forma, usando somente os métodos que estão disponíveis nessa interface. A camada de negócio, ela utiliza os serviços da camada de dados e possui um controlador de clientes e um controlador de contas. Então, o controlador de clientes e o controlador de contas tem as regras de negócio de clientes, de contas, e eles acessam, logicamente, as classes individuais aí, conta e cliente. A gente tem o banco, que utiliza todos os controladores. O banco, a gente vai ver daqui a pouco, é uma classe chamada fachada. E a gente tem o programa principal, que faz a interface com o usuário, usa o System Out LN, usa o scanner. Então, essa interface com o usuário chama métodos de banco. O banco redireciona se é de cliente ou de conta. A conta, se for de conta, por exemplo, ele executa um código e chama o repositório lá para acessar uma conta específica. Tá? Então, uma chamada de uma coisa como depositar R$100 na conta tal é solicitado para o banco, que repassa para o controlador de contas, que repassa para o repositório devolve a conta, o controlador aumenta o saldo dessa conta e aí volta dizendo que está tudo ok lá para cima.